Tudo bem, povo de Deus? Mais um vídeo do projeto No Gabinete com o Pastor, e a pergunta de hoje é uma pergunta complicada. Estão querendo me complicar, mas eu vou responder assim mesmo e vamos ver a repercussão, né? Como é que vai ser esse negócio aí. A pergunta é errado cobrar para pregar e cantar? O que o senhor acha disso? É um tema muito polêmico porque existem muitas definições, muitas pessoas se posicionam de maneira diversa, mas eu quero nesse momento falar sobre 5 pontos em relação a esse tema. O primeiro ponto é a itinerância. Eu vejo que há muito extremismo em cima da itinerância, né? Tem gente que diz que isso não existe, que itinerante não é de Deus, que itinerante é só mercenário e acaba generalizando todos os itinerantes. Mas eu quero dizer que a itinerância é legítima. Aliás, é uma bênção. Eu, por exemplo, eu sou pastor local. Eu não costumo sair para pregar, vou a alguns lugares, mas eu não saio para pregar sempre. Mas eu recebo alguns itinerantes aqui. Itinerantes sérios, homens e mulheres de Deus, que nos ajudam muito, eles nos ajudam muito e são bênção para o nosso ministério. Se eu disser que eu nunca tive problema com itinerante, eu estaria mentindo. Já tive problema com itinerante, sim. De vir aqui, falar besteira, despregar, falar opinião pessoal, enfim, só o sangue de Jesus. Porém, cabe ao pastor que está convidando ver quem ele vai convidar, o perfil que ele vai convidar. Eu aqui tenho um critério e cada um vai ter o seu. Então, em primeiro lugar, a itinerância existe, é legítimo e nem todo itinerante é mercenário. Segundo ponto que eu quero trabalhar é justamente o mercenário. Existem sim itinerantes que só pensam em dinheiro, tanto que eles pregam de acordo com o que o convidado pede, não tem um compromisso com a palavra, prega em lugares que é altamente heréticos, altamente fora do contexto bíblico, mas estão pagando, eles vão, e só pensam no dinheiro. Infelizmente existe sim, não adianta eu falar que não, porque existe. E isso não vai entrar na minha cabeça nunca, esse tipo de perfil. São pessoas que não congregam em lugar nenhum, não tem pastor, não tem vida de igreja, não tem uma mensagem congregacional que edifica a igreja, como se fossem nuvens sem água. São pessoas que não têm cheiro de ovelha. Pastores que têm título de pastor, mas nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca discipulou ninguém, não sabe, não tem a menor ideia do que é ser um pastor. Ao invés de ter cheiro de igreja, tem cheiro de hotel. E essas pessoas não acrescentam absolutamente nada. Vem só com aquelas palavras de alta afirmação, né? Eu decreto, eu libero, eu faço. Nem todo mundo que usa isso é mercenário, mas via de regra, essas palavrinhas de efeito, eu decreto que hoje, eu decreto que aquilo outro, são pessoas extremamente arrogantes na sua grande maioria, e tem os mais espertos, né, que são simpáticos, agradáveis, mas também que o objetivo dele é apenas o dinheiro. Eu me lembro de um episódio que eu vivi de um pastor amigo que me ligou e falou: olha, tem como você pegar um pregador famoso lá no aeroporto? Eu falei: mas por que eu, tanto obreiro na igreja? Não, porque ele só quer alguém que seja de um nível espiritual bom, ele não gosta de conversa, ele não quer falar, ele quer que pegue ele, deixe ele no hotel, ele não quer dar uma palavra. Então são esses tipos de coisas que a gente fica olhando assim, sabe, vendo, e a grande culpa de tudo isso não é nem só deles, é a mais do povo, porque a gente idolatra, a gente não, o povo idolatra, o povo bate palma para maluco dançar. Eu costumo falar aqui, não bata palma para maluco dançar, o problema não é o maluco dançar, o problema é a gente bater palma para ele dançar. Ficar pedindo autógrafo, ficar idolatrando, a pessoa prega, às vezes é o que nem bíblico é. Não, mas o fulano falou. Isso aí é uma modalidade horrível, péssima, que é um câncer no meio da igreja, tá? Existe sim. Outra coisa que eu quero trabalhar aqui, que é o terceiro ponto, e agora eu começo a responder a pergunta, o terceiro ponto é razoabilidade no pedir ajuda. Gente, a gente sabe que o trabalhador é digno do seu salário. Às vezes o cantor tem toda uma banda para poder pagar os salários da banda. A palavra certa é essa, pagar os salários do músico. Aí a gente chama um cantor com os músicos, vem de longe às vezes e não quer custear nada. Isso é um absurdo. Então existem cantores
que a demanda dele vai pedir mais ajuda. E existem outros que nem tanto. Por que eu coloquei a razoabilidade? Porque cada um tem que saber a demanda que tem, a demanda do ministério. Então eu sou absolutamente contra o cobrar milhares e milhares de reais para vir cantar, para vir pregar. É absolutamente um absurdo. Eu sou a favor, sim, da igreja ajudar, da igreja dar uma oferta de amor, ajudar aquela pessoa ali, porque ela tem uma demanda. Por outro lado, quando eu falo da razoabilidade, é que tem pessoas que chamam de longe e não têm a noção de ajudar aquela pessoa, pelo menos custear aquela pessoa a vinda dela, porque você está convidando. Certa feita eu fui convidado a pregar numa igreja lá na Zona Sul. Levei minha família inteira como eu costumo levar. Era um final de semana. Meus irmãos, eu peguei no microfone para pregar às 10 horas da noite. Obviamente, 10h15 eu entreguei. Meus filhos estavam lá comigo desde cedo. O pastor pediu para que eu esperasse, mas ainda teve mais uma rodada de revelação, de mistério, o anjo da bandeja, desce daqui, desce dali. Eu sei que quando foi 11 e um pouquinho o culto acabou. Ainda fiquei aguardando o pastor que ele pediu, que ainda orou um, orou outro, entrega um mistério para cá, outro para lá. Eu sei que eu saí de lá à meia-noite, o metrô já havia acabado, não tinha nenhum tipo de lanche para os meus filhos comerem, não me deram nenhum tipo de ajuda para eu poder vir embora, e eu passei um perrengue terrível. E existe isso, assim como eu passei, outras pessoas certamente já passaram. Então, tem que ter uma razoabilidade, né? Eu não posso pedir milhares de reais, mas também, se eu vivo para isso, eu tenho sim a legitimidade de receber as ofertas que me são entregues. E quem sabe, se eu tenho uma banda, uma demanda, colocar isso. Olha, se você quer que eu vá com a banda, tem essa demanda, tem essa demanda. Agora, cobrar milhares e milhares de reais nunca vai entrar na minha cabeça. A gente aqui não paga, não aceito, não acho justo e não acho legal. Bom, em quarto lugar, eu quero falar sobre a miserabilidade de quem convida. Já adiantei no ponto anterior. Se você vai convidar alguém, preste bem atenção. A pessoa vem de longe, com a família. Não tem como a pessoa vir de um estado longe de condução, 2, 3 dias de condução. Vai ter que gastar, vai ter que investir em passagem, hospedagem. Não precisa ser dos melhores, do tudo. O avião tem que ser de primeira classe, igual alguns fazem aí. Também eu acho que todo exagero é o que eu falo do princípio da razoabilidade. Todo exagero em nome de um ego, de um orgulho, não é legal. Mas a gente tem que dar o mínimo, deixar de ser miserável no convidar e ajudar quem está vindo somar com você. Quinto e último lugar, eu quero falar sobre a itinerância é um chamado. Meu irmão, se Deus te chamou para itinerância, Ele vai te sustentar. Para de forçar. Que tem gente que se convida para a itinerância e fica te ligando. Fica te enchendo a paciência. Enche a paciência de um, enche a paciência de outro. Briga para tirar um. Não, esse aqui não pode vir para o meu setor, para a minha zona de atuação, para o meu campo. E fica aquela nojeira, aquela facciosidade, aquela coisa, tudo em nome do dinheiro. Se Deus te chamou, meu irmão, Ele vai garantir. Calma, relaxa o coração. Agora, se você se convidou, aí fica essa perturbação, tanto em quem se convida para a itinerância, tanto para a gente que é pastor local e outros amigos, porque isso realmente é uma chatice. Quem Deus não existe nada mais triste do que ver alguém querendo ser o que Deus não chamou para ser. Aí não tem como, é difícil demais, tá? Então tá aqui, fica a minha colocação, o meu recado, tá? Existe a razoabilidade, existe sim a legitimidade de quem está convidando a abençoar, mas cobrar, estipular milhares e milhares de reais, eu realmente sou absolutamente contra. Deus abençoe a todos vocês, um abraço, fiquem na paz.